Amém? Vamos à palavra do Senhor? Queridos, o tema da palavra de hoje é a oração de um justo. Puseram uma justa ali, mas tudo bem. Oração de um justo. Oração daquele que é justo. Essa mensagem vai abrir seus olhos e os meus olhos quanto à vida de oração, quanto a nos dedicarmos a um tempo, e em que esse tempo será o melhor tempo do nosso dia, que é o tempo em que estamos orando e falando com o nosso Deus. Oração, intercessão. O grupo da intercessão não é só o grupo que está de azulzinho aqui. Às vezes você vê um grupo de azulzinho, a galera com um coletinho de azul, e você fala, aquele povo é o povo que intercede, aquele povo é o povo da intercessão. Essas pessoas são pessoas designadas. Essas pessoas são pessoas que têm um chamado específico para ser exercido na igreja, que todos vocês um dia serão, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que entre nós e Deus só existe um mediador. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que existe um só mediador entre nós e Deus. Não existe ninguém que leve as orações ao Senhor, não existe ninguém que faz com que nossas orações cheguem até o céu, a não ser Jesus. A Bíblia fala em 2 Timóteo que existe só um Deus, um só Deus e um só mediador. Então, sabendo disso, quando eu e você, nós temos Jesus no nosso coração, quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós temos Jesus verdadeiramente, eu e você nos tornamos intercessores diante de Deus. Você pode interceder, você pode orar. Um véu foi rasgado de cima a baixo, para você poder ter livre acesso ao Pai, para orar e para falar com Deus. O problema é que muitas vezes nós somos religiosos demais, e nós falamos com Deus como se tivéssemos, como se fôssemos locutores de rádio. Senhor Deus de Abraão, de Isaac. E você acha, às vezes você acha que falar com Deus é dizer palavras bonitas. Às vezes você pensa que nunca vai conseguir orar em público, porque você não sabe falar palavras bonitas. Semana passada nós estávamos orando numa vigília, e eu estava deitado no chão, e eu ouvia um jovem orando. Cara, aquilo ali me fez chorar. O jovem conversar com Deus assim, como se fosse um amigo. Meu, sabe, velho? Tipo assim, cara, eu preciso da sua mão, sabe, meu? Eu preciso do seu toque, sabe? Eu não quero ficar falando somente coisas bonitas. Eu quero falar com o Senhor tudo. Eu quero me entregar na oração. Eu quero me entregar para o Senhor. E aquilo me tocou muito, porque eu falei, olha a sinceridade de coração na oração. Olha a sinceridade que esse jovem mostrou. O problema é que muitas vezes falta sinceridade na gente. O problema é que muitas vezes falta a verdadeira sinceridade que nós temos que ter com Deus, e muitas vezes nós negligenciamos a sinceridade. O problema é que muitas vezes a gente quer cumprir uma tabela, porque o discipulador ou o pastor falou que tem que orar, aí você vai cumprir essa tabelinha. Regras que você acha que você tem que cumprir, e que Deus vai te abençoar porque você está cumprindo. É claro que Deus é um Deus que ama a submissão. E quando o pastor fala, temos que orar, nós temos que orar. Mas o problema é que muitas vezes você ora, e nós oramos, porque eu também me incluo nessa. Às vezes nós oramos, e nós clamamos a Deus, pensando que Deus é o presidente da república. O presidente da república não conhece você. O presidente da república não conhece o seu íntimo, mas Deus conhece. Por isso Ele quer ver sinceridade em você. Por isso Ele quer ver coração aberto. Eu fico imaginando às vezes como é que Moisés falava com Deus. A Bíblia fala que vinha uma coluna de nuvem e descia sobre a tenda do encontro, e Moisés entrava ali e trocava ideia com Deus.
Eu imagino que Moisés, ele não devia ficar, ô papai. Não, cara, Moisés devia se entregar na oração. Moisés devia falar a verdade. Moisés devia, sabe, eu imagino Moisés, sei lá o que, contando piada com Deus, sabe, conversando com Deus. Me entenda, não está contando piada para Deus, mas conversando com Deus de uma forma verdadeira, de uma forma simples e honesta, sem hipocrisia, sem mentira, mas verdade saindo de dentro, verdade saindo do coração, verdade saindo da mente. Todas as coisas que Moisés pensava, imaginava, eu imagino que ele falava com Deus. Todos os planos que o povo talvez vinha pedir para ele, eu imagino que Moisés falava com Deus. Todos os planos, mesmo que mais doidos possíveis, que um irmãozinho chegava lá, ô Moisés, é o seguinte, eu estou com ideia de fazer um negócio aí para o povo de Israel, vai ser legal. Eu imagino que Moisés, ele devia falar, cara, mas que plano, nada a ver esse plano, muito sem noção. Mas eu imagino que Moisés devia entrar dentro do encontro e falar, Deus, ó, o fulano mandou esse plano aí para mim, mas vê aí o que o senhor acha. Eu acho que não tem nada a ver, mas se o senhor achar que tem tudo a ver, nós vamos fazer e Deus vai realizar, e o senhor vai realizar. Eu imagino que Moisés, ele era muito íntimo. A Bíblia fala que um dia alguém julgou Moisés, alguém criticou Moisés, e Deus se revelou a essa pessoa e falou assim, ó, quando nasce um profeta, quando tem um profeta aí no meio da nação, quando tem alguém, um líder, eu falo com ele através de visões, através de sonhos, eu falo com ele através da palavra que ele lê, eu falo. Mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo face a face. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Moisés via a forma do Senhor. A forma do Senhor. Pode abrir a sua Bíblia em Números. Números capítulo 13. Depois você, se eu não me falha a memória, 13 ou 14. Mas você vai lendo lá e você vai ver. Moisés via a forma do Senhor. Mas sabe o que muitas vezes causa em nós uma apatia em que nós temos que falar com Deus somente se for na igreja, somente se for numa vigília, somente se for quando o pastor pede. Algumas das coisas que atrapalham a nossa vida íntima de oração com Deus são coisas do cotidiano que estão roubando o tempo de Deus. E uma delas é o WhatsApp. Cara, quantas vezes já aconteceu comigo? Deve ter acontecido com você também. Você ajoelha para orar, e aí você põe o WhatsApp, o celularzinho aqui do lado. Aí você está lá. Meu Deus. Aí você pega. Aí você fala, não, só uma olhadinha. Aí você vê, não é muito importante, é de um grupo que você não gosta. Aí você fecha. De repente você vai orar de novo. Aí você pega. Aí você abre, aí você vê que é de um grupo que você gosta, e aí você começa, aí você vai passando, é um pouco, deu o horário de voltar para o trabalho, ou para a escola, ou para alguma coisa, e aí você, rapaz, Deus, foi mal aí, mais uma vez, ó, abençoa minha vida, minha família, minha casa, todo mundo aí, e nós estamos juntos, meu irmão. Com quantos já aconteceu isso aqui? Levanta sua mão. Se já aconteceu com você, não mente, hein? Não precisa mentir, levanta bem alto sua mão. Olha lá, ó, tem um monte que estava mentindo, ó, levanta, pode levantar. Olha só, já aconteceu, gente, isso é do ser humano. Porque essas coisas têm roubado o nosso tempo com o amado Espírito Santo e com Deus. Não só o WhatsApp, mas Facebook, Instagram, tudo que vem para atrapalhar a presença com o Senhor, tudo que vem para atrapalhar o seu tempo com Deus. E aí você fala, não, mas não tem nada a ver com o que ele está falando, eu tenho que usar a tecnologia hoje. Então tá bom, meu irmão, tenta achar o número de Deus, vê se você consegue. Você não vai conseguir. Essas coisas não são erradas, mas quando você começa a colocar elas no lugar de Deus, quando você começa a colocar elas na frente de Deus, se torna um erro e um pecado na sua vida, em que você cai na negligência da oração e da vida íntima com Deus, porque sua vida íntima tem sido no celular, sua vida íntima tem sido no seu tablet, sua vida íntima tem sido no seu computador, sua vida íntima muitas vezes tem sido naquilo que não tem proveito, e você não tem tido vida íntima com o Senhor.
Nós nos enganamos quando abandonamos tudo para falar, quando não abandonamos tudo para falar com o nosso Pai. Você tem que abrir seus olhos, meu querido. O nosso Deus não quer enganadores, Ele quer intercessores de verdade. Ele quer pessoas que oram, Ele quer pessoas que se entregam. Os grandes avivamentos que aconteceram, você viu aqui o pastor John Robert falando. Na verdade foi o pastor Marcelo que citou, mas tinham 150 pessoas na igreja, ele dividiu 75 para cada lado. Quem quer o avivamento? Nós queremos. Quem não quer? Tá bom, pode ir embora, abre a porta, vaza, não vai ter avivamento para vocês, mas para nós vai. Trancou a porta, vamos lá gente, começa a orar. Não falou começa a cair, não falou começa a orar em línguas, falou comecem a orar. Comecem a falar com Deus. A partir do momento que você entra na atmosfera de adoração, o avivamento começa a entrar dentro de você. Sabe por que muitas vezes você não consegue abandonar o pecado na sua vida? Porque sua vida de oração tem sido rasa. Porque sua vida de oração tem sido baixa. Porque você não tem inspirado nem a você mesmo com sua vida de oração. Não dá nem para ter um pouquinho de orgulho de si mesmo. Nossa, eu estou orando muito, não dá. Não dá, porque você não ora. O Espírito Santo, Ele quer levantar jovens que oram e que se entregam na oração mais do que se entregam num louvor. Não estou falando que é errado, é de Deus, é maravilhoso. Mas o Espírito Santo quer um tempo exclusivo para Ele. O melhor tempo da sua vida tem que ser com Ele. Deus não é alguém que você liga só quando você precisa, que você chama só quando você precisa. Deus, Ele está em todos os momentos. Hoje eu falei para um jovem: meu irmão, você quer sair do pecado? Quer sair do erro? Escreve um papelzinho assim, ó, na frente do seu computador. Escreve nele assim, ó: oi, eu sou o Espírito Santo, estou de olho em você. Quando você chegar lá, bater aquela, você vai olhar para o papel: eita, ele está de olho em mim. Sabe o que você faz depois disso? Vai orar. Sabe o que você faz depois disso? Vai dobrar seu joelho, vai clamar e chorar na presença do Senhor. Porque você vai ver um avivamento. Se nós queremos ganhar a nossa cidade, nós estamos grávidos. Mas a mãe grávida que não sente dor, eu acho que não existe. Grávida sente dor. Grávida tem trabalho. A pessoa trabalha, precisa trabalhar. O pai que dormia 10 horas por dia, 8 horas por dia, passa a dormir 2 horas e meia, porque nasce o bebê e dá trabalho, e você precisa se desdobrar, e você precisa se entregar, porque senão o seu filho vai ser um largado na vida. Mas depois que o seu filho começa a crescer, e você começa a caminhar com o seu filho, e ele começa a crescer nos caminhos do Senhor, e ele começa a crescer nos preceitos do Senhor, naquilo que a palavra de Deus manda, ele começa a crescer no caminho que o pai tem ensinado, que é o caminho de Deus. E quando o seu filho cresce, quando ele fica homem adulto, ele vai dar um retorno para você. O retorno dele sabe o que vai ser? Vai ser um homem cheio do Espírito Santo, vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo, vai ser um jovem adolescente que não se preocupa em ficar tiriçando para lá e para cá, querendo namorar, querendo ficar, querendo beijar, querendo ganhar dinheiro fácil, ou querendo fazer alguma coisa que vá contra o caminho do Senhor, querendo prazeres. Ele vai ser um jovem que tem prazer na lei do Senhor. Não é porque é meu filho espiritual não, mas o Giovanni é um menino que cresceu na igreja. Menos, hein, filhão? Tá? Orgulho, ó. Brincando. Mas é um menino que cresceu na igreja. Gente, nosso MDA, esse moleque parece santo. Eu falo, mas esse moleque é Deus. Não, ele tem erro também. Todos nós temos. Mas, cara, as coisas que eu passei, que muitos de vocês passaram, ele não passou, sabe por quê? Porque os pais ensinaram no caminho do Senhor, e o caminho do Senhor é o melhor. Tem jovem que fala: mas eu não tenho testemunho. Eu quero dar testemunho, eu quero poder viver minha vida.
eu vou sair do caminho de Deus, vou viver a minha vida, vou curtir e depois eu volto. Talvez esse depois seja muito tarde para você. Mas a Silvana teve trabalho, o Tico teve trabalho, eles tiveram que orar, tiveram que jejuar, tiveram que se entregar. Então, meu amado, quando você se desdobra na vida de oração, quando você se desdobra em clamar ao Senhor, o resultado vem na sua vida. Talvez você pode achar que não, mas vem. Oração é coisa séria. Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 18 e capítulo 19, a palavra está baseada nesses dois capítulos hoje. Como são dois capítulos muito grandes, eu vou parafrasear um pouquinho para você. Eu vou falar mais ou menos para você o que está acontecendo aqui, no capítulo 18, do versículo 16 até o 36. Gênesis, capítulo 18, do versículo 16 até o 33. Abra aí sua Bíblia, seu celular, liga sua Bíblia aí, faz alguma coisa. Todos já abriram? Quem abriu fala aleluia. Ó. Aqui o Senhor vem falar com Abraão e com sua esposa sobre um filho que eles iriam ter. E passado algum momento, Abraão começa um diálogo com Deus. Abraão começa a conversar com Deus. E ele fala da cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma era uma cidade que o pecado reinava. Quantos conhecem? Quantos já ouviram falar da cidade de Sodoma? Quantos conhecem não, mas quantos já ouviram falar? Não dá nem para conhecer mais, porque ela foi destruída. O pecado subiu até o Senhor. A Bíblia fala que a maldade de Sodoma subiu até o Senhor. E Abraão, sabendo que o seu sobrinho Ló estava lá em Sodoma, ele para e ele começa a falar com Deus. E ele fala assim: Deus, tem ali, se tiver ali algum justo, o Senhor vai destruir a cidade, justo com ímpios? E o Senhor fala: por amor a eles, eu não destruirei. E Abraão começa um diálogo com o Senhor, e Abraão começa a insistir, e Abraão fala: se tiver 50, por amor a eles, eu não destruirei. E se tiver 40, por amor a eles, eu não destruirei. E se tiver 30, por amor a eles, eu não destruirei. Tá bom, Deus, já fui chato demais. Eu sei que eu já estou sendo oportuno, já estou sendo inconveniente, sei que eu já estou sendo muito chato, mas e se tiver 20? Por amor a eles, não destruirei. E mais uma vez, Abraão pressionando. Sabe quando você fica pressionando para querer alguma coisa? E Abraão pressionando: Deus, mas vem cá. E se tiver ali 10? O Senhor fala assim: se tiver 10, por amor a eles, eu não destruirei. Esse é um resumo do capítulo 18, até do versículo 16 ao 33. No capítulo 19 é falado sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. É falado sobre como Sodoma foi destruída e como o Senhor resgatou a família de Ló. E é daqui que eu quero começar a palavra com você nessa noite. Começar a mostrar as lições que eu tirei, que o Espírito Santo me deu aqui, nesses capítulos, capítulo 18 e 19, da palavra do Senhor, sobre a oração de um justo. Hoje eu quero te mostrar, através da palavra, o poder da nossa oração, o poder da minha e da sua intercessão, o poder do meu e do seu clamor, o poder dos momentos em que nós choramos e nos derramamos na presença do Senhor. E eu quero mostrar para você rapidamente o que acontece quando eu oro. Repete comigo, levanta a sua mão e fala assim: o que acontece quando eu oro? Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: ó, você está preparado para aprender o que acontece quando você ora?
Em primeiro lugar, quando eu oro, eu descubro o amor de Deus. Talvez você está aqui nessa noite e você não entregou a sua vida a Jesus ainda. Talvez você está aqui essa noite e você não entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor, porque você não descobriu que o Senhor te ama. Mas eu quero declarar para você nessa noite, que se você fizer uma oração nessa noite, e nós vamos fazer essa oração ao final, uma oração que você fizer, você vai descobrir o amor de Deus na sua vida. Abraão aqui estava orando, e ele estava falando com o Senhor: Deus, e se tiver 50 justos? Olha o que o versículo diz. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Cadê o versículo lá? Tem ali? Olha lá. Por amor a eles. Você não percebe Deus falando por simpatia. Você não percebe Deus falando: eu vou poupar porque eles são bonitinhos, eu vou poupar porque ele é seu sobrinho, né? Fazer o quê? Não, Deus fala: eu vou poupar por amor a eles. Aí Abraão mais uma vez: e se encontrar apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 foram encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10 eu não destruirei. Repete comigo: por amor. Mais uma vez: por amor. Em todas as perguntas de Abraão, a palavra amor estava nas respostas. Deus é amoroso, meu querido. Deus, Ele ama você. Deus fez tudo por amor. Nós estamos aqui vivendo, fazendo aqui séries de mensagens, fazendo os atos de amor, porque esse ano é o ano do... Esse ano é o start. O amor deveria entrar no seu coração desde o primeiro dia em que você entregou a sua vida a Jesus. O amor deve estar na sua vida todos os dias da sua vida, todos os momentos onde você pisar, naquilo que você fizer, o amor tem que fazer parte da sua vida e do seu coração. A cidade de Sodoma não se arrependeu do seu pecado, e a Bíblia fala que a maldade subiu até o Senhor, mas Deus viu alguém que se arrependeu ali. Deus viu um justo ali dentro. Deus viu pessoas ali dentro que conheciam a Ele e que se entregaram a Ele. Pessoas que temiam a Ele. E por amor, Ele declara que se houvesse 10 pessoas, Ele salvaria. Você acha que Deus quer desistir do homem, jovem? Você acha mesmo que o nosso Deus quer desistir da maior obra-prima que Ele criou? Mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer montanha, mais do que sol, mais do que lua, mais do que estrelas, mais do que qualquer coisa nessa terra, Deus criou o homem, o bem mais precioso dele. E você acha que Deus quer destruir? Tem muita gente que fala: por que o mundo está um caos? O mundo está um caos porque as pessoas não procuram a Deus. O mundo está um caos porque as pessoas estão ouvindo de Deus, mas não querem um compromisso com Deus. Mas estamos aqui, homens e mulheres de Deus, para levar a verdade do Evangelho que transforma e que liberta. Se no último dia existirem pessoas que não foram justificadas pelo sangue de Cristo, se no último dia existirem pessoas que o Senhor olha para elas e não vê o sangue de Cristo e o sacrifício de Cristo na vida delas, essas pessoas vão queimar no inferno. Essas pessoas vão viver eternamente no ranger de dentes e nas dores, vão viver eternamente com o seu espírito abatido, vão viver eternamente com a sua vida e a sua alma abatida, porque eles vão para o inferno.
E é por isso que nós, quando oramos, nós entendemos que nós não somos nada, mas que vidas para Deus é muito mais importante do que para nós mesmos. Se você ama vidas, Deus ama muito mais. Se você ama pessoas, se você ama o seu parente, se você ama a pessoa que está do seu lado, Deus ama muito mais. Nada do que você tenha, nada do que você possua é maior do que o amor de Deus pelas pessoas. Por isso que quando você está no seu tempo de oração, se você pede só para você, se você clama só por você, meu irmão, Deus ama você, mas Deus também ama os outros. Ele quer ver você intercedendo, Ele quer ver você orando, Ele quer ver você se desdobrando, Ele quer ver você, um jovem que não ora somente por você, mas que ora pela cidade, que ora pelas boates, que ora pelos pontos de tráfico, que ora pelos lugares em que pessoas estão morrendo diariamente sem Jesus. Deus quer usar a sua vida. Não é só aqui num palco não, não é só aqui na frente ministrando. Deus quer usar a sua vida, sabe na onde? Deus quer usar a sua vida onde não tem vida. Deus quer levar você que tem vida, porque a live significa vivos, jovens vivos. Se você é morto com Cristo, você é vivo com Cristo. E através dessa vida, você precisa levar a vida a outros que estão morrendo sem Cristo. Por isso que quando você orar, você tem que se dedicar e clamar ao Espírito Santo por vidas e por almas. E se você não ama vidas, comece a orar, que Deus vai começar a mostrar para você que para Ele vale muito mais do que qualquer coisa, vidas entregues a Jesus. Quantos estão entendendo? Levanta a sua mão. Segundo lugar, quando eu oro, primeiro lugar, quando eu oro, eu descubro o amor de Deus. Segundo lugar, quando eu oro, os céus se movem ao meu favor e em favor de outros. Quantas orações Abraão não deve ter feito e o Senhor se moveu em favor a ele. Mas naquele momento, Abraão estava clamando por Ló. Abraão estava clamando pela cidade de Sodoma. Abraão estava clamando para que o Senhor salvasse as pessoas que ali estivessem. Abraão estava orando e falando com Deus insistentemente, porque ele queria ver pessoas salvas. Quando eu oro, os céus se movem em meu favor, em favor de outros. A cidade aqui ia ser destruída, mas o Senhor enviou anjos para ajudar a Ló. Ele nem sabia que Sodoma ia ser destruída. Ele nem sabia que Sodoma ia chegar a um fim. Mas o Senhor mandou anjos ali por conta da oração de Abraão. Por conta da vida de oração de Abraão. Olha só o que a palavra diz. No capítulo 19. Vai lá para a sua Bíblia no capítulo 19. Versículo 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Meu irmão, quando você ora, Deus não mede esforços. Deus não mede esforços para mandar o céu se abrir para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Quando você se entrega na oração e na vida íntima com o Senhor, Deus não mede esforços. Talvez você já está cansado de orar porque nada acontece na sua vida. Veja se você não está orando pelo motivo errado. Ore pelo motivo certo. Ore para agradar ao Senhor. Ore para ter tempo com Ele. Ore para que Ele se alegre com você. Existe uma guerra espiritual. Nós não vemos, mas existe uma guerra espiritual. Nesse momento está acontecendo uma guerra espiritual para que você não ouça a palavra. Nesse momento está acontecendo uma guerra espiritual para que você não entenda. E quando você vai orar, acontece uma guerra espiritual para que você não ore. Eu falei hoje num curso que eu estava dando
que o diabo, ele não vai tentar fazer com que você pare de ler a Bíblia, porque o diabo conhece a Bíblia toda, mas o diabo não ora. Já viu o diabo orar? Oh Deus, obrigado. Não. Se ele orar, ele já fica endemoniado. Não tem como ele orar. Então ele vai fazer com que você pare de orar. Ele vai tocar lá na mesma coisa que ele faz. Ele não ora. Ele vai fazer com que você pare de clamar, com que você pare de pedir por você e pelas pessoas que estão ao seu redor. E quando ele consegue tirar a sua atenção de Deus e pôr a sua atenção nele, aí você nem lê a Bíblia, aí você não quer saber de Deus, aí você não quer saber de buscar nada. Então, meu irmão, presta atenção, porque a guerra espiritual existe. Existem demônios querendo nos atacar dia e noite, mas o Senhor, quando nós oramos, Ele manda anjos para nos proteger. Assim como Ele mandou na vida de Ló, Ele vai mandar na sua vida em todos os momentos, se você for um homem e uma mulher de oração. Orar na igreja é fácil, orar aqui é fácil, clamar pela cidade aqui é fácil, tem alguém conduzindo. Você vê se você é cheio do Espírito Santo mesmo, quando o Espírito Santo te conduz na oração lá no seu quarto. Por isso, quando eu clamo, quando eu chamo por socorro, Deus aciona os anjos dele. Deus abre os céus para a minha vida. Deus abre os céus para a sua vida. Deus abre os céus para a vida daqueles que eu estou clamando, para a vida daqueles que eu estou intercedendo. Você não precisa acreditar que existe uma guerra espiritual, mas ela acontece, ela existe. Talvez você não acredite, mas existe. Eu não vou te fazer acreditar. Seu pai não vai te fazer acreditar. Quem vai te fazer acreditar chama-se Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer você acreditar que existe essa guerra. E quando você estiver no seu tempo de oração, o Espírito Santo vai te conduzir aos melhores momentos da sua vida. Você sabia que o diabo é mais forte que o ser humano? O diabo é um ser espiritual, jovem. Presta atenção. O diabo não é aquele que você fica só, sai em nome de Jesus. Se você não tiver uma vida de oração, além dele não sair, ele vai dar um tapa. Estava falando isso com o Vicente esses dias, né, Vi? Além dele não sair, ele vai dar um pá na cara. Você não vai nem perceber. Lembra dos filhos de Cefa? Foi tentar expulsar o demônio lá, não tinha vida de oração. No nome de Jesus que Paulo prega, sai agora. Ih, sai que nada, rapaz. Já pega a pau, acabou, destruiu. O diabo é poderoso, meu irmão, mas quando você se derrama na oração e você tem vida íntima com o Senhor, o poder sobre todos os poderes, que é o poder do nosso Deus, abre o céu sobre a sua vida e você vence Satanás, meu irmão. O problema é que muitas vezes nós somos incrédulos. O texto diz que os anjos foram para a casa de Ló. Chegaram lá na casa de Ló, e os homens da cidade viram esses homens de longe. E os homens da cidade, a Bíblia fala que eles quiseram ter relações com eles. Os anjos que Deus enviou, a Bíblia fala que quando os homens de Sodoma viram, eles quiseram ter relações com eles, quiseram namorar. E aí Ló quis ajudar. Eles saíram correndo, um pega a pau para lá e para cá. De repente eles entram na casa de Ló. E aí os caras começam a bater na porta. Ló sai. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. Ó, eu tenho 2 filhas. Elas são virgens. Todinha para vocês. Pode pegar. A gente quer eles. E se você não sair da frente, nós vamos fazer pior com você do que com esses homens aí. E aí o bicho pegou para o lado de Ló. Até então a briga estava só com Deus. Até então a briga estava só com os anjos. De repente o bicho pegou para o lado de Ló. E quando a briga pega para o lado de Ló, os anjos de Deus são enviados e protegem a Ló. Olha só o que o versículo 9 diz. Saia da frente, gritaram. E disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Está falando de Ló.
faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Mas olha o que aconteceu. Nisso, os 2 homens visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Meu irmão, os inimigos são perversos, ele quer te pegar todo dia. O inimigo, ele quer te atacar todos os dias. O diabo, ele quer acabar com sua santidade e com sua vida com Deus. Se você não tem Jesus no seu coração, meu irmão, entenda que o diabo, ele quer destruir você. Ele quer acabar com sua vida, ele quer acabar com sua história, ele quer acabar com o bem mais precioso que Deus criou. Mas em nome de Jesus está repreendido na nossa juventude, porque nós não vamos perder ninguém para o diabo, em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Levanta sua mão. Mas porque Jó intercedeu, Abraão intercedeu por Ló. Abraão se pôs na brecha da oração e da intercessão. O Senhor mandou anjos ali para proteger a vida de Ló. O Senhor abriu os céus para abençoar a vida de Ló. O Senhor abriu os céus para que a vida de Ló fosse poupada. E quando você intercede, jovem, o Senhor abre o céu sobre a tua vida e sobre a vida daqueles que você está orando. Quantas vezes já aconteceu isso? De alguém estar orando num certo momento e de repente, por aquela pessoa que essa pessoa estava orando, essa pessoa é livrada de algum problema, de algum acidente, de alguma coisa. Já aconteceu isso, eu já vi muitas vezes isso. Quantos já viram isso acontecer? Eu estou orando por você, de repente você fala: cara, naquele exato momento eu fui livre de uma coisa. Isso chama-se intercessão. Isso chama-se poder da oração. Se nós queremos avançar, se nós queremos 10 mil membros, se nós queremos pessoas, se nós queremos ganhar almas, nós precisamos nos desdobrar na vida de oração e de intercessão. Quando você ora, Deus abre os céus, Ele te esconde do mal, Ele te blinda. Ele blinda as pessoas por quem você ora. Mas você não pode parar de orar, você não pode parar de clamar, você não pode parar de interceder e ter o seu tempo com Deus. Terceiro lugar, quando eu oro, Deus mostra o que fazer e o que não fazer. Deus mostra o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Gênesis 19, 17. Olha só, com os inimigos cegos, Ló é instruído a fazer uma coisa e não fazer duas coisas. Pela oração de Abraão, os anjos que estavam ali mostraram através da palavra de Deus, porque aquilo que os anjos falavam é a vontade de Deus. Porque os anjos são submissos a Deus, eles fazem aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda eles fazerem. Eles falam aquilo que Deus manda eles falarem. E quando Ló está ali, o anjo fala para ele assim, olha o versículo 17, a parte B: fuja por amor à vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum na planície. Fuja, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum na planície. Deus, após te amar, meu irmão, após mover o céu ao seu favor e sobre você, após cegar o inimigo, para ele não te ver, para ele não te pegar, Ele pede para você: fuja por amor à vida. Eu falo para você hoje, jovem, fuja de Sodoma, fuja da onde o pecado está tentando te roubar a paz. Fuja de onde o inimigo está deitando e rolando na sua vida.
Fuja de onde vem a destruição. Fuja de onde Satanás está querendo tirar a sua alegria. Deus fala para Ló: fuja por amor à vida. Se você ama a ti mesmo, a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se você ama a você mesmo, você deve fugir dos lugares que Satanás tem preparado para te derrubar. Satanás está preparando um monte de tocaia para atacar os jovens, para atacar os homens, as mulheres. Satanás trabalha para isso. E se nós não trabalharmos para combater através da vida de oração, nós não vamos conseguir fugir. Por isso eu declaro para você hoje: fuja dos lugares que o diabo tem preparado para você. Ali ia haver destruição, ali ia haver morte, ali ia haver tragédia. Ali em Sodoma, Ló e sua família iam morrer se eles não fugissem. Ah, mas Deus não mandou anjos? Mandou, mas se eles não fugissem, não obedecessem a ordem, a vida deles seria tirada. Outra coisa que o Senhor pede: primeiro ele pediu para fazer uma coisa, fugir, e agora ele pede assim: não olhe para trás. Jovem, talvez você viveu uma vida muito torta. Talvez você viveu uma vida que desagradou demais a Deus. Talvez você estava num lugar que tirou de você aquilo que você recebeu na igreja dos seus pastores, que tirou de você a alegria de viver. Às vezes você cometeu coisas que ninguém nesse mundo imaginaria que você tivesse cometido isso. Talvez você está sentadinho aí e coisas que você cometeu, você deve falar assim: meu Deus, se alguém descobrir que eu fiz isso, eu estou lascado pro resto da minha vida. E da mesma forma que o Senhor falou para Ló: não olhe para trás, eu declaro para você hoje: não olhe para trás, porque quando você fica olhando para o seu passado e para a sua vida anterior a Jesus Cristo, você vira uma estátua. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló. A Bíblia fala que eles estavam fugindo, e a ordem foi: fuja e não olhe para trás. E ela foi olhar para trás. Ela foi olhar, sabe para onde? Ah, mas a cidade que eu morei, a cidade em que eu vivia. Ela foi olhar para os prazeres em que ela vivia lá. Talvez você está vivendo na igreja, talvez você está aqui que nem um marionete. Você está aqui, mas não está, porque você vive olhando para trás. E quando você vive olhando para trás, você vira uma estátua. Você não age, você não realiza, você fica parado. Você vem na igreja, você não mostra frutos, você não realiza, você não mostra nem que você é alguém do bem, porque você vem e senta aí e fica aí. Para você está tudo legal, porque você já virou uma estátua. Você já virou uma estátua, mas o Senhor hoje, Ele quer te transformar em alguém que se move, em alguém que realiza, em alguém que faz, em alguém que não deixa de fazer, porque você não vai olhar para trás, assim como a mulher de Ló olhou. Não olhe para trás. Outra coisa que Deus pede para não fazer: não pare. Não pare, olha o versículo. Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície. Às vezes você vem na igreja, às vezes você está tentando fugir, e aí você consegue fugir das coisas do mundo, e aí você para de olhar para trás, mas de repente, no meio do caminho, uma coisa acontece, algo acontece e você para. Talvez você tropeça, você dá um tropicão e você fala: ah, acabou para mim, acabou, Deus, morri. Quero declarar para você hoje: você não vai parar em nome de Jesus.
você não vai cessar, você não vai olhar para trás, você vai fugir do pecado, vai fugir dos ambientes que tem te roubado a alegria, vai fugir dos ambientes que Satanás tem preparado para você. Sabe por que muitas vezes você não sabe o que fazer, o que não fazer? Aqui foi algo específico, mas quando você clama a Deus por algo na sua vida, Ele mostra o que você deve ou não fazer. Mas sabe por que muitas vezes você fica perdido? Sabe por que muitas vezes você não sabe o que realizar? Sabe por que muitas vezes, e hoje eu estava aqui enquanto estava cantando a música, eu senti uma unção muito forte, em que jovens aqui dentro estão perdidos, não sabem o que fazer da vida, não sabem o que realizar. Eu não sei se isso procede, mas o Espírito Santo falou muito forte comigo, que tem muito jovem aqui, que não entende e não sabe o que fazer. Isso é porque você não tem orado. Mas em nome de Jesus eu libero uma palavra sobre a sua vida, em que você será um jovem de oração, e que os seus pedidos e aquilo que você clamar, aquilo que você colocar diante de Deus, o Senhor vai mostrar para você o que você deve ou não fazer. Quarto e último lugar, Deus se lembra das minhas orações. Olha o que o versículo 29 de Gênesis 19 fala: quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde vivia. Deus se lembrou da oração de Abraão. Meu irmão, Deus se lembra da sua oração. Deus se lembra do seu clamor. Um dia estava em casa, há poucas semanas, e eu falei algo com Deus, mas não foi nada assim, pedindo para Deus. Sabe quando você olha aquela luz e fala: nossa, Deus, está gastando energia. Sabe quando você usa o nome de Deus? E às vezes a gente fala assim: poxa, Deus não ouve isso. Eu falei para Deus, eu olhei, eu tenho 2 tênis, tinha 2 tênis, agora tenho 3, mas eu tinha 2, e eu olhei para minha sapateira, um já estava rasgando, e eu estou com esse aqui, e aí eu falei assim: Deus, nossa, estou precisando de um tênis, né? Mas nem pensei, nem imaginei, nem pensei em comprar, nem falei que vou comprar. 3 dias o meu irmão me mandou uma mensagem com uma foto: filhão, nego, tem bênção para você, olha aqui, um tênis zerinho da Nike. Oh Jesus. Outra vez no seminário, a Dani louca para comer um doce, louca, pedindo: amor, eu preciso de um doce, eu estou com vontade de comer um doce depois do almoço. E a gente tinha acabado o dinheiro, já estava no, amor, a gente não tem, infelizmente. Ela falou: ai meu Deus, eu quero um doce, por favor, Senhor. Gente, por incrível que pareça, você pode achar que eu estou mentindo. Ela acabou de falar, bateu na porta, vizinha. Falei: meu Deus do céu. Aí pedi para ajudar para fazer alguma coisa, certeza. A hora que abriu a porta, estava com um prato, com um bolo de chocolate. Sabe aquele chocolate que rodeia, que desce, que escorrega, que sabe aquele monte de chocolate delicioso? Falei: meu Deus. Nós fechamos a porta, só sabia chorar. Cara, isso não foi uma não, isso foi muitas vezes. Se Deus te dá coisas materiais, quanto mais coisas espirituais você pedir a Ele, Ele não vai te dar, meu irmão. Se o Pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Deus não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Porque para Ele não é nada um tênis, para Ele não é nada um carro, para Ele não é nada. Para Ele é tudo quando você clama por Ele e quando você quer a presença manifesta dEle na sua vida, jovem. Deus se lembra da sua oração. Talvez você fez uma oração, talvez tenha uma jovem aqui que fez oração há 5 anos atrás e Deus não respondeu ainda. Deus se lembra da sua oração. Se Ele não respondeu, é porque Ele se lembra da sua oração e Ele está esperando o tempo certo para você. Talvez isso nunca venha, porque Ele se lembra da sua oração. Ele sabe o que é melhor para você. A oração move os céus para a nossa vida e para os outros também. Eu profetizo que os nossos jovens orarão e o Senhor vai abrir o céu através da sua vida, jovem.
Eu creio que quando você orar, a sua oração será uma oração poderosa, porque o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao Pai. Não são só os intercessores que têm poder, o poder está em você, porque o Senhor te deu esse poder. Basta você buscar com sinceridade. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta a você. Quero fazer uma pergunta a você. Como está a sua vida de oração, jovem? Vir num culto é fácil e é bonito, mas como está a sua vida de oração, jovem? Como está a sua vida de clamor e intercessão? Eu troco de nome se você tiver uma vida poderosa de oração e o seu pecado continuar em você. Nunca vai acontecer isso se você tiver uma vida poderosa de oração. O seu pecado sai, porque Deus tira o seu pecado. Deus remove através da sua oração, do seu clamor, da sua busca, do seu anseio por Ele. Você e eu somos livres diante do Senhor para orarmos, temos livre acesso. Não devemos cair jamais no pecado da falta de oração. Descubra o amor de Deus, tenha os céus abertos sobre a sua vida, saiba sempre o que fazer e o que não fazer, e lembre-se que o Senhor se lembra das suas orações. Charles Finney disse assim: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Oração é muito mais importante do que o nosso culto. Oração é muito mais importante, culto aqui, liturgia cultual. Oração é muito mais importante do que o seu trabalho do dia a dia. Oração é o ponto-chave para o avivamento. Quero ler um salmo aqui, um salmo muito conhecido, Salmo 91. E enquanto eu leio esse salmo, eu quero mostrar o que acontece na vida de alguém que tem o Senhor como primeiro na sua vida, e alguém que ora, alguém que se esconde, debaixo das asas do Senhor. Feche seus olhos enquanto eu leio esse salmo. E aquilo que o Espírito Santo falar com você, você vai entregar para Ele nessa noite. Se você não tem orado, se você não tem se escondido debaixo da presença do Senhor, fale para Ele. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem da praga que se afasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu darei respostas. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia.